Salve, salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Papo de Pai Podcast, aqui com o Niltinho, seu host, para falar sobre os assuntos paternos, assuntos da parentalidade como um todo. O Papo de Pai ele é feito para pais, mães, cuidadores, educadores, profissionais da parentalidade como um todo mundo que se preocupa e se ocupa com a criação e educação de uma criança. Então, o Papo de Pai é o canal para você ouvir histórias, ouvir relatos, ouvir sobre áreas profissionais. Então hoje falar um pouquinho, e geralmente, vocês que já nos acompanham aqui, a maioria dos participantes, dos pais e mães que já passaram pelo Papo de Pai, as crianças, os filhos são pequenos, né? Tirando o Ricardo Durão, que os filhos já são adultos, hoje nosso convidado também tem filhos adultos. Então vai ser muito bacana ouvir essa experiência dele em relação a todo esse processo da paternidade, né? Então ele tem uma visão muito mais crítica, muito mais vivida propriamente dita da paternidade. Então vai ser muito bacana conversar com ele. Mas antes tem uns recadinhos. O primeiro é, se você está nos vendo pelo YouTube, não deixa de curtir o episódio, já deixa lá o gostei. Se não gostou também, já depois você coloca não gostou. Fique a seu critério. Mas já deixa lá o nosso like, assina o canal, ativa o sininho das notificações, porque é extremamente importante para a gente mostrar para esses algoritmos da internet que é relevante o assunto da parentalidade, assunto voltado para a paternidade. Então é extremamente importante, não é só para o meu ego não, tá? É brincadeiras à parte, mas é importante sim a gente ter esse retorno. Se você está nos ouvindo na sua plataforma digital de áudio preferida, incluindo o Spotify, no Spotify tem a opção de você nos avaliar, né? Deixando 5 estrelinhas pra gente, que é extremamente vital também. Mostrar para essas plataformas que tem gente falando sobre esses assuntos que é extremamente relevante e importante. Tá? Então comenta, curte, compartilha, independente da plataforma que você esteja, né? Nos mande um direct também através do Papo de Pai Podcast no Instagram, né? Um e-mail, se você quer falar, Niltinho, gostei ou não gostei, mande um e-mail para mim também, lá no Papo de Pai Podcast @gmail.com. Tá bom? Então lembrando que a gente está aqui hoje na Sala Monet, no Tchê Café, né? A Sala Monet ela fica é um complexo de estúdios, né, da Voz e Conteúdo, do Estúdio Podcast no Bar, né? Aqui no Tchê Café tem a Sala Monet e a Sala Snooker, tá? Mas além disso, na Vila Romana tem mais 2 salas, a Sala Industrial, a Sala Metal e a Sala Urbana. Então, se você tem esse projeto, você tem um sonho de ser podcaster, entre em contato com o pessoal, lá eles vão dar todas as ferramentas para você colocar esse sonho em prática. Tá? Não esqueça de acessar idolink.bio /podcast no bar. Lá tem todos os caminhos para você entrar em contato com o pessoal da Voz e Conteúdo, do Podcast no Bar. Beleza? E lembrando também que nós temos a campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. É o apoia.c/Papo de Pai Podcast. Lá vai ter todo o descritivo de como você pode se tornar um apoiador e nos ajudar financeiramente. Financeiramente não é porque eu quero ficar rico, mas porque tem todo um custo de operação, né? Para manter essa qualidade de som e imagem, tem um custo. Então é extremamente vital. Se você tem uma marca, pode nos apoiar também. Então acesse esse link, tá tudo na descrição do episódio. Qualquer dúvida, entre em contato comigo por e-mail ou no direct, tá bom? Então hoje eu vou conversar com esse cara, deixa eu pegar a bio dele aqui para poder apresentá-lo da melhor maneira possível. Hoje eu conversarei com ele, é diretor de tecnologia da informação da MSD, Indústria Farmacêutica Americana, onde trabalha há 24 anos. Ele é formado em economia, com MBA em gestão estratégica de TI e mestrado em administração de empresas. Orgulhosamente nascido no Paraná, mas crescido, com muitas aspas, em São Paulo. Ele é casado, tem 2 filhas de 23 e 22 anos. Eu tenho a honra de falar com o tiozão da firma, o Marcelo Marques. Meu irmão, seja bem-vindo, querido. Obrigado pelo convite, muito legal estar aqui. Esse é um podcast diferente, né? Normalmente eu tô do outro lado aí, né? Boa. Mas muito bom estar aqui com vocês, compartilhar a minha história aí de pai. Compartilhar também um pouco a história de mãe, né? Da parte da minha esposa também. Sim. Que sozinho eu não consigo fazer nada. Mas é bem legal. Obrigado pelo convite. Bom, como eu falei anteriormente, né, você é o nosso segundo convidado que tem filhos crescidos, né? Não é nem adolescente, já filhos adultos, né? No caso, filhas. Como que era você
né? O Marcelo, o tiozão da firma, antes de ser o tiozão da firma, né? Antes da paternidade. Como que era o seu intuito? Você pensava em ser pai? Você tinha essa vontade? Como que era? Como virou a chavinha da paternidade para você? Então eu quero conhecer a sua história paterna. Cara, eu mesmo antes de casar, eu já pensava, assim, pô, acho que eu vou ter filhos, né? E eu não sei se é uma coisa comum dos homens, né? Dos pais, ou dos homens, né? Porque eu ainda não era pai, de pensar em ter filho homem, né? E eu sempre pensei nisso e tal, mas não ficava imaginando, sonhando muita coisa, mas falava, pô, eu acho que deve ser muito legal ser pai, ter uma criança, cuidar dessa criança, ver crescer, né? Eu sempre pensei nisso, então sempre tive essa vontade de ser pai. Não é uma coisa que eu pensei lá na frente. Eu já pensava, acho que quando era adolescente eu já pensava assim. Claro, não ser tão pai tão cedo. Na minha época, não é. Quando eu fui pai aos 30, não era cedo, né? Hoje o pessoal fala, pô, você foi pai aos 30, cara. Hoje é diferente. Na minha época já não era. Era uma coisa mais comum, vamos chamar assim. Então, uma coisa que eu sempre pensei, não foi um acaso, foi uma coisa planejada. Então, uma coisa que eu sempre achei legal e não me arrependi nem um pouquinho. Que massa, né? Uma coisa que você falou é fato, né? Eu fui pai com 32. Eu acho que é velho, eu particularmente. Mas se você vê o contexto de mundo, é a partir dos 30 que homens e mulheres estão pensando em ter filhos, né? Depois de estarem minimamente estruturados com estudos, trabalho. Agora eu tenho a condição de ter um filho. E geralmente é depois dos 30. Né? Lógico, algumas pessoas de forma voluntária ou involuntária têm filhos antes, de consciente ou até inconscientemente, ou inconsequentemente. Mas você trazer isso é fato, né? Eu também já observei por essa ótica. Não, eu acho que não tem você vai falar assim, tem uma idade certa. Uma coisa que você falou que eu acho que é importante você tem que ter se sentir maduro e tem que ter um mínimo de condição de conseguir criar com certo conforto, vamos chamar assim, né, um filho. Eu acho que não tem uma idade, né? Eu acho que você tem que ter um momento seguro teu, tanto psicológico, mental, como financeiro, né? Porque a gente sabe, filho não é uma coisa barata. Vamos falar assim, se a gente quer criar com todos os confortos, né, que a gente imagina, que a gente sonha, não é uma coisa barata, mas eu vou chamar que é um bom investimento, não é um custo, é um bom investimento, né? E só complementar, eu sonhava ter meninos, né? Mas por sorte, né? Eu falo que Deus me abençoou que eu tive 2 meninas, né? E foi a melhor coisa que aconteceu. Ter menina para mim foi muito realizador. É um divisor de águas, né? Sim. Ainda mais que a gente tem uma criação extremamente machista. Sim. E com certeza você ouviu muitas piadas sexistas, né? Muitas. Então, meus amigos não perdiam uma. E em muitos momentos você mesmo já fez essas piadas para outros amigos. Também. Né? Fiz. E quando a gente se vê, pai, eu tenho uma filha e tenho uma enteada. E quando a gente se vê nessa posição que tem uma menina que dependa de você, opa, aí você começa a ver todo o contexto entorno, e, poxa, precisamos fazer algo para mudar isso. Exato. Né? Exato. Então, não digo infelizmente, mas a grande maioria de virada de chave é quando a gente se vê pai de uma filha, né? Sim. Isso aconteceu com você também? Sim. Não, e é bom que a gente, né? Você, a gente está pensando nisso. Deve ter muita mais gente, sim, né? Sim, sim. Porque tem gente que ainda não pensa nisso. Pô, eu tive uma filha. Puta, que saco, né? Aquelas coisas. Mas eu acho que, assim, que nem você falou, eu tinha um comportamento que eu mudei completamente, né? Eu tive que mudar esse comportamento, porque eu virei pai de 2 meninas. E realmente a minha luta, vamos chamar assim, para que essas coisas mudem, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre falei para elas, desde pequeno, eu falo assim, vocês precisam estudar ou serem adultas, que vocês não precisam depender de ninguém. Nem dos pais, nem de um companheiro, marido, sei lá. Que esse é o principal objetivo que vocês têm. Então, vocês precisam ser pessoas independentes, felizes, né? Sejam sozinhas ou com um companheiro ou companheira, mas que essa é a coisa mais importante que elas precisam ter, não depender de ninguém, né? Eu também penso dessa forma, né? Porque a gente vê quão tá pesado hoje em dia, né? Que, lógico, antigamente o casamento era até uma maneira de emancipação, né? Principalmente das mulheres. Não vou depender mais da minha família, mas vai depender de um marido.
né? Então era o status social que buscavam, né? Isso antigamente. Hoje não, é uma consequência, né? O casamento, filhos é consequência. Lógico, com todo o preparativo e vontade, sim, né? Mas não é aquela, eu preciso encontrar alguém para me manter, para eu ter minhas coisas. Não, você tem total condições de ter isso, mas para ter total condições tem que ter um pai e uma mãe ali por trás para poder dar todo esse apoio. Exato. Né? Lógico, em algum momento um aporte financeiro também para ajudar, mas na maioria das vezes não tem esse aporte. Mas só tendo a segurança de ter alguém por trás dando esse apoio emocional, sim, já é um diferencial. É, né? muito importante. Isso aí a gente precisa dar mesmo. É que nem você falou, né? A gente acha... Hoje a gente pode estar bem financeiramente, no outro dia não está, mas eu acho que o apoio, esse suporte, né? Saber que você pode contar com alguém ali, isso é uma coisa fundamental. E mesmo depois que já não esteja em casa, né? Sim, sim. Acho que uma vez me contaram uma piada, falaram assim, que filho para de dar trabalho aos 50. E contando, né? Eu tô com 53 e minha mãe continua preocupada comigo. Acho que a gente sempre vai ficar preocupado com o filho, sim, né? sim. A gente faz a piada dos 50. É inerente, porque, né? você sempre vai estar preocupado, né? É um filho, é uma pessoa que você ama e, obviamente, você vai sempre estar preocupado, né? Isso. Mas, é enfim, fato. E o bacana, né, de ter esse olhar, né, preocupado é inerente, é quase visceral, né? Então aí a gente consegue enxergar também um outro ponto. Como é que tem pessoas, como é que tem homens, como é que tem pais que escolhem não vivenciar isso, né? A maternidade é compulsória, né? A mulher engravida, o filho é dela, né? Isso porque historicamente, culturalmente e estruturalmente foi feito dessa forma, né? Com muitas aspas, né? O bacana de ser pai é que você conquista o amor de um filho. A mãe não, ela já é visceral, já está ali desde o ventre, você já nutre, é recíproco esse amor. O pai, ele conquista. E eu fico puto quando vejo que o cara simplesmente escolhe não participar, ou participar minimamente, né? Não tem a preocupação, não tem a ocupação de cuidar daquela criança, né? E isso reflete na fase adulta, né? A gente vê uma sociedade cada vez individualista, uma sociedade que não tá nem aí com o próximo. Isso é tudo reflexo também desse abandono paterno, reflexo de uma cultura em que você pega historicamente, né? Desde a época dos portugueses, que simplesmente vinham aqui e tinham filhos à torto e direito com as escravas, com as índias, e era isso, né? Então já a estrutura do país já foi fundada nesse tipo de relacionamento, né? E coisas que vai se refletindo nos dias de hoje também, né? Você. E só complementando o que você está falando que é importante, isso independe de classe social. Independente. Não tem nada a ver, porque às vezes eu escuto o pessoal falar, o pessoal que tem uma condição não tão privilegiada, acontece isso. Não, a gente vê acontecendo em qualquer classe. Na classe mais abastada como a não tão privilegiada, vamos chamar assim. Você vê em tudo. Então não é uma questão financeira. Acho que é uma questão realmente de princípios, de moral, de ética, né? Exatamente. Mais do que tudo. Lógico, a gente, se fizer os recortes, né, a gente percebe que existe sim um estereótipo de uma pessoa que está banalizada, né? Mas no contexto geral, tá na sociedade, é cultura da sociedade, não é algo tão... É algo explícito, mas é algo que está dentro de todo mundo, né? Até a cultura do machismo, né? Então, até voltando à relação de ser pai de meninas, o quanto que a gente se vê nessa posição quando a gente tem filhas, né? Quantas piadinhas a gente já fez também, né? Eu falo porque eu já fui esse cara. Eu também fiz. E quando... Eu sou pai de 4 crianças, o mais velho fez 7 anos, tem gêmeos de 5 e a Helena vai fazer 4 agora em outubro. E quando o Arthur nasceu, né, depois vieram o Heitor e o Gael, assim, puxa, 3 meninos, vou passar todo o meu legado, toda a minha experiência de vida, falar, ó, é isso e pronto, faz isso, lógico. Mas tem coisas que não cabe mais. Tudo que eu fiz, algumas coisas que eu fiz, não vou replicar, ó, e vou abominar se vocês fizerem. Mas quando minha filha nasceu, eu falei assim, cara, como eu era babaca. Como eu fui um cara extremamente... né? É verdade, eu pensei isso já um dia também. Sabe? E isso porque eu não era um cara que zoava o barraco, né? Mas as pequenas atitudes machistas ali, eu falei, pô, eu sou um
Um otário, né? E eu não quero que minha filha se relacione com pessoas minimamente que pensam ou fazem esse tipo de atitude, né? E vários momentos assim, Niltinho, na própria gestação do meu primeiro filho, você tem que ser menina para você pagar o que você fez com as meninas, Sim. com as filhas dos outros. Assim, poxa, mas não fiz nada de errado, sabe? E a sociedade já vê isso como uma penitência, né? Ser o pai de uma menina, agora você vai ser o fornecedor. E não é isso, né? Então, quando se pergunta assim, Marcelo, você vai ficar feliz ou triste se suas filhas se relacionarem com caras iguais a você? Ou que performam uma masculinidade que você performou na sua adolescência, no seu início de vida adulta? Como vai ser a resposta? Eu vou falar... Na verdade, já me perguntaram isso e eu fico até um pouco sem graça de responder. Mas a minha resposta é tomara. Tomara. Mas, na verdade, eu penso... fico receoso de responder o tomara, mas, na verdade, o meu pensamento é que eu espero que elas consigam alguém melhor do que eu. Esse é sempre o meu pensamento, mas não igual, né? Não, igual é uma metáfora, né? Exato, mas igual que eu falo assim, pelo menos o mínimo possível, né? Mas eu espero que elas consigam alguém melhor. Mas o mais importante é que elas sejam felizes, né? Eu acho que essa é a coisa mais importante. Mas eu sempre falo assim, pelo menos igual ou melhor do que eu, né? Minimamente, né? Baixar a régua, né? Baixar o sarrafo também não dá, né? Não. Aí eu vou ficar bravo com elas. Falar, pô, baixou o sarrafo? Como é que é isso aí? Exatamente. Bom, intervalo de 1 ano, né? Entre elas? Não, 22, 23. 1 ano e meio, 1 ano e uns 8 meses, eu não me lembro agora. Mas foi tudo planejado também. E essa era a minha pergunta, né? Foi tudo estruturado? Foi. Com meu irmão, a gente tem uma diferença de 4 anos. A minha esposa, acho que com a irmã, tem 5 ou 6 anos, né? A gente discutiu isso antes de ter a primeira, pensando assim, bom, talvez vamos ter uma mais próxima da outra para as duas serem mais amigas e tal, né? Aquelas coisas. E vou falar aqui, no meu caso, na minha experiência em casa, né? E eu falo sempre que a minha experiência em casa, porque eu falo assim, eu acho que não existe uma regra, ou o que o pessoal chama de bala de prata. Não tem uma regra. E falar assim, essa história que todo mundo fala assim, eu criei meus filhos iguais, também não existe. Não existe. Porque o primeiro não tinha irmão, o segundo tinha irmão, já não é igual. Você concorda? Não é igual. E principalmente porque o segundo, principalmente no caso das duas meninas, a segunda usava a roupa da primeira. Então tem aquelas coisas, né? Nunca vai ser igual. Então esquece isso. Eu acho que os princípios básicos sim são iguais, né? Mas falar que os dois foram criados iguais, e fora que as pessoas têm personalidades distintas, né? Então a gente ajuda a moldar essa personalidade, mas elas pelo menos dizem que ela já vem, né? Mas a gente pensou assim, vamos ter próximas para pelo menos tentar que elas sejam mais amigas, né? Elas são amigas, tal, mas não é quando a gente pensou nas amigas assim, elas vão sair juntas, vão ter os amigos muito próximos de idade, não aconteceu nada disso. Então, é assim, foi bom, talvez pela proximidade, porque a experiência de uma, principalmente para a mais nova, acho que ela até ajudou bastante, que ela estava vendo uma experiência praticamente que ela ia ter logo, na escola, em coisas que iam acontecer, tá? Vai fazer crisma, sabe aquelas coisas? Vai viajar a primeira vez para fora, sozinha, então ia vendo essas experiências. Mas... e uma outra coisa também foi a questão talvez, vamos chamar assim, não sei se a palavra certa é trabalho, mas falar assim, bom, a gente ficou pensando, você vai ter um filho ou uma filha, aí você vai estar lá, levantar à noite para dar mamar, acordar porque está com cólica, depois trocar a fralda e não sei o quê. Vamos fazer isso, esperar 4 anos... depois começar tudo de novo, ou vamos fazer de um pau só e depois não ter mais esse tipo de preocupação? E também isso foi levado em conta também. Então a gente falou assim, não, vamos ter de pau só, vamos ter toda essa preocupação praticamente junta, né? E foi o que aconteceu, né? A gente teve sorte, assim, com algumas coisas. Por exemplo, minhas filhas nunca tiveram cólica, né? A minha esposa fala que é porque eu tenho a mão quente, eu colocava a mão na barriguinha delas. Acho que não tem nada a ver isso, mas elas nunca tiveram cólica.
Então nunca teve aquela choradeira, uma vez ou outra, mas acho que a gente nem sabia se era cólica, cara. E a outra coisa também, assim, acho que menos de 30 dias, ou complementando 30 dias de nascimento, elas já começavam a dormir 6, 7 horas por noite. Então, assim, não fiquei parecendo um zumbi por 3, 4 meses, né? Eu tenho um amigo, o Marcelinho, não é o primeiro caso, que a filha não dorme a noite inteira. Então, ela já tem, acho que 3 ou 4 anos, não dorme. Então, assim, ele tem uma qualidade, a esposa tem uma qualidade de sono duvidosa. Então nisso eu não posso reclamar, porque a primeira vez que a mais velha dormiu 6 horas, parecia que eu tava no céu, cara. Consegui dormir 6 horas sem precisar acordar, velho. Então eu acho que essas coisas ajudaram também. Então foi bom. Eu vou falar que a experiência que a gente teve, eu acho que a minha esposa cansou mais, né? A minha esposa na época resolveu parar de trabalhar para cuidar dos filhos. Mas acho que ela cansou bem mais. Eu cansava também, principalmente à noite, porque eu estava o dia inteiro fora, depois quando eu voltava. Mas obviamente ela teve uma carga muito maior do que a minha, né? Não adianta falar que, por mais que você fale ajuda, mas a esposa sempre tem uma carga maior, né? Sim, sim. Né? E não é nem questão de ajuda, né? Você está fazendo sua parte ali. Sim. Né? Mas mesmo assim, realmente a carga é muito mais pesada para a mãe. Uma também pela estrutura, né? A sociedade vê que essa mãe tem que dar conta, né? Porque historicamente a mãe deu conta, a sogra deu conta, a avó deu conta, e não era só um filho, era 7 filhos. Sim. Né? Então já tem enquanto o pai saía para trabalhar, voltava à noite, então automaticamente já mostra que o cuidado não é para o pai, né? E ainda bem que a gente está quebrando isso, né? E o bacana é ver você já de com filhos de uma geração anterior à geração dos meus filhos, né? Em que você era participativo e já tem essa consciência que desde aquela época a carga já era pesada. Sim. Né? Então mesmo tendo todo o estresse, o cansaço de ter que trabalhar fora e chegar em casa à noite e mesmo assim voltar a atenção para poder dividir essa carga já é algo bom, né? Então para quem está nos vendo, nos ouvindo, é bacana para ter esse estralo também, né? De perceber que eu posso fazer mais. Sim, né? Sim. E ter essa consciência já é meio caminho andado. Mas aí não basta ter a consciência, tem que realmente colocar a mão na massa. Sim, né? Sim. Não, tem que colocar a mão na massa. E agora você está falando de uma coisa, eu vou até quebrar um pouco aqui a nossa sequência. Que acho que é uma coisa importante, não sei se já falaram em algum episódio anterior, mas uma das coisas também que a minha esposa depois descobriu, que existem mães que, infelizmente, por alguma doença, principalmente câncer, não podem amamentar os filhos, né? E a minha esposa foi abençoada, tinha produzia bastante leite, né? Então ela doava leite. E é um processo muito simples, né? Porque eu não lembro qual que era a associação, mas eu sei que fica ali na Vila Mariana, aqui em São Paulo. Ela pegava o leite, tirava e congelava o leite. E eles vinham buscar o leite. Então acho que acho que são pequenas ações também que a gente ajuda outras mães, dá conforto para a mãe, né? E faz uma criança crescer, ou dá uma chance de crescer mais saudável, né? É que você estava falando aqui, eu estou dando vários flashes, né? Como você falou, minhas filhas já são grandes, eu acabo tendo os flashes aí das coisas que estão acontecendo. Desculpa eu até quebrar teu roteiro, mas uma coisa importante também para quem está ouvindo, lembrar disso, que tem crianças que não têm amamentação materna infelizmente por uma doença da mãe, né? Sim. E ter esse olhar do voluntariado é extremamente importante. E infelizmente não são todas as cidades que tenham um banco de leite ou tenham um mínimo de serviço de acomodar esse leite para poder dar para outras crianças que não têm essa demanda natural, né? Mas o voluntariado é sempre muito, muito benéfico, né? Não só para quem doa, mas também para quem recebe. Exatamente. Né? Então, legal você trazer isso. E a questão da profissão, você sempre foi da área de TI? A minha maior parte do meu tempo de trabalho é em TI. Eu tô, sei lá, deixa eu pensar aqui quanto tempo eu já trabalho. Tem quase 40 anos de trabalho praticamente, né? Eu comecei a trabalhar aos 14 de office boy,
Acho que nem existe mais esse cargo hoje, mas mensageiro, É verdade, né? acho que não tem, né? Que precisava entregar carta, né? Correspondência, né? Internamente, né? Precisa entregar correspondência. Mas aos 20 anos que eu entrei, 18 vai, mais ou menos, que eu consegui entrar em TI. Então, aos 18, dentro da empresa que eu trabalho hoje há 24, eu saí um pouquinho para conhecer mais negócio, mas posso dizer que boa parte do meu tempo foi em TI. E tendo essa visão corporativa, né? Qual é a demanda? A demanda não, mas qual é a questão de você replicar isso para suas filhas, né? Mostrando a importância da educação, a importância de você ser uma pessoa instruída e ter condições de buscar trabalhos que paguem melhor e tenham um retorno garantido, né? Ou pelo menos mais garantido do que em outras áreas. Você meio que encaminha ou encaminhou elas também para essa área ou deixava aberto, mas sempre focado sim na educação e na instrução? Eu sempre falei muito de educação, né? Eu nunca, nem a minha esposa é dentista, né? Nem eu nem minha esposa a gente levou as duas para faça isso ou faça aquilo. É óbvio, a gente vai falando algumas coisas que a gente vê, que a gente detecta, que a gente vê no mercado, talvez até um pouco de perfil, mas a gente nunca forçou nada, né? E elas acabaram, a minha filha mais velha, por exemplo, já se formou, né? Fez administração, e a mais nova está fazendo medicina. Então, a gente nunca falou nada, mas eu acho que isso que você está falando é importante, né? A gente sempre falou, olha, precisa ter uma boa educação, precisa... eu sempre falei isso, hoje eu não tenho tanta certeza se isso é importante ou não, principalmente porque as profissões têm mudado um pouco, mas eu olho mais na área de tecnologia, né? Não necessariamente o cara precisa ter uma faculdade hoje, por exemplo, para trabalhar em tecnologia, mas isso não significa que a pessoa não precisa estudar. Você precisa estudar, precisa ser esforçado, precisa aprender, ela precisa continuar estudando, né? Talvez não precisa fazer a faculdade, terminar o ensino médio, mas ela precisa continuar estudando pelo menos aquilo que ela vai trabalhar. Você não pode parar de se atualizar. Eu aprendi uma linguagem lá em TI, em desenvolvimento, e parei no tempo. Você não pode porque o mundo evolui, você não pode parar. E eu acho que isso e a outra coisa também é a responsabilidade financeira. Uma coisa que a gente sempre falou bastante, que é assim, você não pode gastar mais do que você ganha, né? Ou gastar mais do que você tem. Então eu sempre falo, imprevistos acontecem. Obviamente, a maior parte do nosso tempo, né? Claro, existem sempre exceções, a gente tem uma situação de regularidade, vamos chamar assim, né? Mas um problema sempre pode acontecer, você nunca sabe. Aí elas falavam assim, mas que problema pode acontecer? Né? Não sei, posso perder emprego, vocês vão ter que mudar de escola, não dá para saber o que vai acontecer. Então, assim, a gente sempre trabalha com um cenário que a gente conhece, que pode ser bom, pode ser ruim, mas é o cenário que a gente conhece. Mas pode acontecer alguma coisa, então tem que ter uma reserva, você não pode gastar mais do que você ganha, do que você tem guardado. Então, esse tipo de coisa a gente sempre fala, cara, repetir a vida inteira isso, continuo falando para elas. E uma coisa que eu sempre usei muito foi o lance da mesada. Então eu falava assim, eu preciso fazer tal coisa. Quanto você tem guardado? Ué, a mesada que você me dá eu gastei. Então você não tem. Então você não vai fazer. E assim, óbvio, vou falar assim, pô, Marcelo, você é um monstro. Pô, quantas vezes eu deixei delas pedindo fazer coisa, pô, falei não com dor no coração. Que obviamente eu podia ter pago, podia ter falado, eu vou adiantar 2 mesadas, 3 mesadas, sei lá, mas com dor no coração eu falei não. Porque elas tinham que aprender. Falei, não é tudo que aparece ou tudo que você quer fazer, você vai fazer, né? E eu sempre falava assim para a história delas, falava assim, pô, mas eu quero fazer muito. Elas falavam, então, eu quero ter muito uma BMW M3, mas eu vou falar assim, até posso, mas só que eu vou sei lá, na época, né, quando eu falava Brasil, vou me endividar, né? Aí pode faltar para vocês. Então, assim, eu quero muito, mas não vou ter uma BMW M3. Então é a mesma coisa. Mas você tá falando do carro. Eu falei, é a mesma coisa, a sua proporção é diferente. Então, assim, toda hora fala, uma hora elas vão entender.
E elas entenderam. Outro dia, minha mais velha um dia chegou lá no jantar, que é uma outra coisa que a gente sempre faz, a gente faz questão, sempre dentro do possível, de ter essas refeições juntas, né? Que inclusive depois eu vi uma iniciativa na época, acho que do governo, não sei se foi do governo Obama, acho que foi no governo Obama. Nos Estados Unidos eles estavam estimulando que as famílias tivessem refeições, pelo menos uma refeição por dia juntas, porque eles falam que é um momento importante, né? Das pessoas sentarem, conversarem, porque você está naquela correria, um vai para a escola, você está trabalhando, isso aqui, pelo menos no jantar, você sentar e conversar. Até achei legal de ter visto isso, porque a gente sempre faz questão de pelo menos ter uma refeição, né? Então a gente espera o outro, às vezes está lá com fome, demora uma hora a mais, mas você acaba esperando. Então são coisas também que são importantes. Mas aqui voltando, um dia delas, a mais velha chegou e falou assim, eu queria agradecer muito a educação financeira que vocês deram para mim. Falei, como assim educação financeira? Quando ela falou educação financeira, eu fiquei pensando num curso, análise financeira, investimento, que eu sou um Zé Ruela para essas coisas, viu? Se deixasse eu colocar só dinheiro na poupança, deixava lá e não tinha trabalho. Mas eu falei assim, mas como assim educação financeira? Não, porque tem uns amigos que estão assim endividados com cartão de crédito, já tá no terceiro cartão de crédito, uma conta paga a outra, tá com 20, 30 mil. Como assim 20, 30 mil de cartão de crédito pendente? Mas quanto o cara ganha? Sei lá, 5. Pô, tá louco, o cara tem dívida no cartão, mas com o quê? Mas o cara, porque de repente a pessoa tá precisando, aí é diferente, né? Não, porque foi na festa, porque viajou, porque não sei o quê. Eu falei, vocês estão loucos. Eu falei, então, cara, quando ela veio e falou aquilo pra mim, eu falei assim, nossa, aquele dia eu senti e falei assim, entreguei uma pessoa pronta pro mundo. Me senti aquele dia realizado como pai, cara. Eu falei, pô, a melhor coisa que eu vi, né? Óbvio, com uma entrega, né? Como eu falei assim, pô, eu consegui entregar uma coisa bem feita, sabe? Então, eu fiquei feliz da vida aquele dia lá. Isso mesmo não tendo preparo, né? Vou ensinar minhas filhas educação financeira, é isso, mas de uma forma tão orgânica, tão fluida, sim. Você passou o básico para crescerem e ter essa visão agora na fase adulta. Sim. Que infelizmente são poucas famílias que têm essa estrutura de pensar dessa forma, né? E se a gente olhar de uma forma mais macro, era para ter educação financeira na escola, para todo mundo minimamente entender o básico, né? Eu sofro ainda com os perrengues financeiros devido a uma cultura em que via sempre meus pais ali apagando incêndio e automaticamente para mim naturalizou. Eu posso viver ali no limite, né? Mesmo sabendo que imprevistos acontecem, né? Tanto que a gente tem um episódio com o Durão. Então já fica aqui, vou deixar no link na descrição para você assistir o episódio com ele. O Ricardo dá uma aula sobre educação financeira, uma visão de como você pode se estruturar, né? Você que tem o nome limpo, você que não tem o nome limpo e quer se estruturar, esse episódio é para você também. Então é bacana quando você tem esse retorno, né? Olhar e ver que o seu trabalho fez sentido, né? E quando você falou a questão, qual imprevisto pode acontecer? Poxa, eu pensei, vai desde furar um pneu até eu quebrar os pulsos. Pois é. Mas só abrindo parênteses, né? O Marcelo estava falando pra gente que ele se acidentou recentemente e quebrou os pulsos, né? Tá usando um apoio e tá se recuperando, fazendo fisioterapia. Então eu aproveitei o gancho aqui para falar. Boa. Não, e uma outra coisa aqui que é importante também tá falando, você falou dos teus pais. Meus pais estão vivos ainda e esse cuidado veio dos meus pais, né? Meus pais são imigrantes, eles vieram de Portugal novos, mas vieram para tentar uma vida melhor, porque eles estavam numa situação bem complicada lá de pós-guerra, né? Pós-segunda guerra. Debaixo de uma ditadura, né? E assim, sempre tiveram muitas privações, né? Sempre tiveram muitas privações. Então, eles aprenderam, né? Ele falou assim, poxa, eu tenho que pensar para guardar, para ter alguma coisa para amanhã. Não é nem para o mês que vem, para amanhã. Então eles ensinaram, tanto a mim, tanto o meu irmão, a gente aprendeu muito com eles, né? E é engraçado, né?
uma das coisas que eu sempre ouvi falar, e a gente sempre fala isso, né? Pô, eu quero que meus filhos tenham uma vida melhor que a minha, né? E da minha esposa. E os meus pais, eles conseguiram fazer isso, né? Obviamente. Mas os meus pais chegaram num certo ponto que eles continuam se privando com algumas coisas, mas eles não se sentem privados, eles se sentem confortáveis daquele jeito, né? E eu sempre falo, meu irmão fala, pô, mas vocês tem que aproveitar mais a vida, sabe aquelas coisas? Eles falam, não, eu tô feliz assim, desse jeito, não enche o saco, né? Mas é interessante isso, né? Eles chegaram num certo ponto que eles falam assim, cara, eu tô tão feliz daqui, né? Tá bom, não preciso mais que isso aqui. Mas eles também me ajudaram bastante nisso aí também, né? E você pensar, né? Meus pais tiveram, além da vida difícil, os pais, meus avós, analfabetos, né? Eles não sabiam. Acho que meu avô aprendeu a fazer. Não, meu avô acho que fez até a 4ª série. Mas meus avós maternos, por exemplo, não eram analfabetos. Meu avô ainda materno aprendeu a fazer, como bom português, né? Tinha que aprender a fazer conta, né, cara? Mas eles eram analfabetos, mas tinha uma base bem interessante, né? É bem interessante esse negócio. E a outra coisa também que eu acho que vem isso lá, né, de Portugal, pela própria necessidade que eles passaram, a ajuda, né? Então, por exemplo, quando você ia fazer pão lá em Portugal, que ainda fazem desse jeito para lembrar, porque isso é uma coisa importante para eles. Então é assim, um trazia madeira, outro cedia o forno, outro cedia farinha, outro cedia sal, que sal era uma coisa muito cara antes, né? Então cada um ajudava, e muita gente ia lá ajudar com força, né, braçal, amassar pão, pegar, pôr lenha, sabe aquelas coisas? Então, o negócio importante também que eles ensinam, falou, não dá para você fazer as coisas sozinho. Alguém vai precisar da tua ajuda e você vai ter que ajudar alguém também. Sim. Então, são coisas que a gente vai aprendendo e a gente tenta passar, né? Tem que tentar passar para o filho essas coisas boas também. É que nem você falou, tem coisa que você tem que passar para frente, tem coisa que você tem que largar a mão, né? Que você falou, né? Não, tem umas coisas que você tem que largar a mão e tem que criar outros conceitos ou outro modus operandi, digamos assim, porque mudou, né? O tempo, né? A vida muda, mas as coisas boas a gente tem que levar para frente, né? Passar para os filhos. Sim, com certeza, né? E o bacana de você trazer isso, que a gente tá vivendo um momento tão maluco na história da humanidade, com tudo que aconteceu, pandemia, guerras, um olhar tão voltado ao indivíduo, né? As próprias necessidades, a vontade única, individual, e você olha, não, o importante é o coletivo. Sim. Né? E lógico, é bacana a gente respeitar a opinião de cada pessoa. Lógico, a opinião não quer dizer que você pode ofender e para bárbaro. Mas você olhar de forma coletiva é sempre interessante, né? E eu até falo, né? Tem um ditado africano que diz, um provérbio africano que diz, né? Que precisa de uma aldeia para se criar uma criança. Né? Houve uma ressignificação recentemente que precisa de uma criança para existir uma aldeia. É verdade. O quanto que o coletivo é importante. Né? Então, de forma tão intrínseca, né? Dos seus avós, passando para os seus pais, o quanto é importante pensar de forma juntando o próximo. Né? Direto ou indiretamente é importante ter esse contato com o próximo. Então isso é o bacana, né? Você vê que eles continuam mantendo essas coisas, né? Por exemplo, fazer pão, matar porco. Porque quando falam porco, um porco está doente essa mesa, cara. Mas na verdade, sim, eles poderiam matar um porco, talvez a família que tivesse o porco sozinho, sim. Só que é aquele momento que assim, todo mundo vai lá, ajuda a matar, cortar as carnes, mas aí tem o almoço, tem a cachaçinha, né? Então todo mundo se encontra. Então, na verdade, é uma festa, né? Naquela época também era para ajudar, tinha que ajudar. Era uma forma também de você ter uma refeição, entre aspas, grátis, vamos chamar assim. Mas eles fazem isso com muita emoção ainda, né? Então, assim, é uma festa e acho que é para lembrar essa importância do coletivo, né? É uma coisa legal. E vai além da apenas atividade fim, né? Exato. Tem toda a confraternização. Exato. Né? Coisa que eu acho que é difícil você encontrar, lógico, só nas áreas mais periféricas que você acaba vendo isso de uma forma mais comum. Mas eu lembro, né, quando era pequeno, né, o meu pai sempre era chamado para batelagem.
né? Então ia lá os homens da rua para poder levantar aquela laje. Depois tinha o churrasco. E era um momento de confraternização, né? Então tinha algo tão tão natural, né? Hoje você malemar conhece seu vizinho. Exato. Né? Coisa que antigamente era impensável. Né? O quanto era uma sociedade que era preocupada assim com o coletivo. Sim. Né? E hoje a gente está tudo enclausurado, com muros fechados, com grades. E você muitas vezes usava o vizinho, né? Você fala assim, eu vou sair, meu filho pode ficar aí um pouquinho, daqui a pouco eu volto, não tinha as coisas assim? Sim, não tem mais isso, né? É impensável, né? Acho que deve ter, talvez, né? Que nem você falou, numa cidade menor, pode ser que tenha. Mas nas cidades grandes está cada vez mais difícil de ver isso aí. E de acordo com a necessidade de cada um, né? Sim. Mas mesmo assim ainda tem esse temor de algo ruim. Sim. Né? Não tem esse respeito, essa forma de pensar no próximo. Sim. A questão de... Você trouxe umas memórias, né? Dos seus pais, dos seus avós, que muito bacana. Mas você... Hobbies, né? Que você traz ou coisas bacanas que você tenha desde a sua época de criança, adolescência, em que você passou para suas filhas? Ou algo que vocês compartilhem juntos? Alguma coisa bacana que você goste de fazer? Poxa, cara, você sabe que toda vez que tem as coisas na empresa, fala assim, conte aí seu hobby, para mim é uma dificuldade, porque eu sou um cara muito pacato. O meu irmão sempre foi um cara mais ativo, ele era, coitado, ele era mais novo, e eu sempre queria ficar parado, olhando gibi, ou vendo desenho, e ele queria brincar, né? Então, acho que ele sofreu muito, eu não fui um bom irmão nesse ponto. Mas uma coisa que eu sempre gostei bastante, na verdade foi quando eu cheguei em São Paulo. Eu cheguei em São Paulo com 7, 8 anos. Eu vim, já tinha passado no Paraná, no Mato Grosso do Sul. Meu pai era transferido, na verdade, né? Ele aí foi transferido para cá, na empresa que ele trabalhava. E aí meus primos gostavam muito de assistir Fórmula 1, né? E aí eu e meu irmão, a gente pegou esse amor, quase um amor, vai chamar assim, de assistir Fórmula 1, né? Aí eu acabo gostando de qualquer coisa de automobilismo. Então, a mais velha assistia comigo um pouco, e de vez em quando, ela não assiste mais, mas de vez em quando ela passa lá e fala assim, quem tá ganhando? Ela quer saber, né? Então, isso é uma coisa que ela pelo menos levou. Mas tem uma coisa que eu sempre também tentei passar para elas, que é uma coisa que eu aprendi muito em casa, na minha casa, também por restrição de recursos, né? Que foi aproveitar ao máximo o tempo e a força. A força que eu falo braçal, né? Ou mental. Que é você fazer mais com menos, sempre. Então, assim, eu lembro, por exemplo, que eu tinha, assim, 2 copos para levar para a cozinha. Então, eu pegava um copo, levava para a cozinha, voltava e pegava outro. Mas quando eu era pequeno. Aí meu pai e minha mãe falavam assim, você fez 2 viagens, você podia ter feito uma viagem só até a cozinha. Então, a próxima vez, leva os 2 copos para a cozinha, você não precisa fazer 2 viagens. Então, essas coisas pequenas, assim, que eu estou te falando, eles me ensinavam toda hora, né? Então, por exemplo, olha, em vez de você deixar teu quarto todo bagunçado, a hora que você tirar uma coisa do lugar, você vai lá e guarda, porque sempre vai estar arrumado, e a hora que você precisar achar, você vai achar fácil. Então eu fui aprendendo essas coisas, que a gente chama hoje, né, em dia, a gente chama isso de melhorias de processo. E eu trabalhei uma época com isso, né? Então, assim, era uma coisa que para mim estava no meu, vamos chamar assim, no meu DNA, que eu aprendi isso desde pequeno. E aí fui trabalhar com isso, né? E eu adoro isso, até hoje eu adoro. Então, e aí é um vício, cara. Por exemplo, às vezes estou lá num consultório médico, eu vejo a recepcionista para cá e para lá fazendo um movimento desnecessário, levanta, sobe, desce, fala, gente, ela podia ter um grampeador, ficasse aqui em vez de ficar lá, sabe? Umas coisas, fico vendo essas coisas. Para otimizar, parece, né? Quase uma neura de vez em quando. De vez em quando eu falo, não, vou olhar o celular, porque senão eu vou ficar maluco aqui, vai começar a dar nervoso. Então eu começo a ficar, sabe, vendo essas coisas. Ou quando você está numa repartição pública, que você está lá na fila esperando, fica aquela fila desorganizada, você fala, meu Deus do céu. E aí, essa é uma coisa que eu passei muito para elas. Não é um hobby, né, cara? Mas isso é uma outra coisa que eu passei muito para elas também. Eu lembro de uma vez que a gente recebeu um vídeo de um treinamento que o cara tinha que preparar torrada com geleia para a esposa no café da manhã. E existe uma técnica que são 7 desperdícios, né?
que são os japoneses que inventaram os 7 desperdícios, né? Você detecta em qualquer coisa. Você pode ver esse 7 desperdícios em qualquer coisa, num processo de fábrica, no escritório, qualquer coisa. E aí eu ficava vendo aquele vídeo. Eu olhava vídeo, eu olhava de novo. Sempre gostei muito de ver, pô, sempre você viu uma coisa diferente. Aí elas eram pequenas, falavam assim, pô, você tá fazendo o quê? Ah, eu tô vendo o vídeo para usar lá no trabalho. Ué, mas você faz torrada no trabalho? Elas eram pequenininhas, né? Você faz torrada no trabalho? Não, o torrada é só o exemplo. E elas ficaram vendo aquele negócio. E de vez em quando elas pegam no meu pé. Tá bom, já sei, você vai falar que é pra ver o vídeo das torradas. Tipo, você tá fazendo uma besteira. Você tá fazendo essa coisa aqui 10 vezes que podia ter feito uma só, sabe? Tá gerando estoque. Uhum. Então essa é uma coisa que elas pegam no pé pra caramba. Mas um hobby mesmo, cara, eu não tenho. Eu sempre fui meio Zé Ruela. Pra não falar que eu sou Zé Ruela total, eu fui meio Zé Ruela com essas coisas. Então não passei nada disso. Por sorte, elas gostam de fazer atividade física, pelo meu tamanho aqui, que o pessoal está vendo por vídeo. Vai ver que eu não sou um cara muito esportista, mas por sorte elas não puxaram para mim. Aliás, 2 coisas que elas não puxaram para mim, graças ao bom Deus. Uma elas gostam de estudar, então puxaram para a mãe. Eu sempre fui meio relaxado para estudar. E a outra coisa é que elas fazem esporte, se preocupam com isso, que é uma coisa que eu não tive essa preocupação lá atrás. Faz falta hoje para mim, né? Mas eu fico agradecido que elas têm essa preocupação de praticar esporte, de ser ativo em alguma coisa, comer melhor. Essa é outra coisa que eu também não faço. Quer dizer, estou fazendo agora, mas fiquei muito tempo sem fazer. Então, isso pelo menos eu acho que foi bom, cara. Mas você é de ir para cozinha, para cozinhar ou fazer preparar as refeições? Eu gosto, mas eu sou meio, eu fico fazendo sempre o mesmo batidão, sabe? Eu gosto de cozinhar. Mas não arrisco muito na cozinha. De vez em quando, dependendo da coisa, eu até faço. Porque eu falo assim, não, é muito trabalho para fazer uma coisa que não vai agregar tanto. Aí eu fico pensando no processo de novo, sabe? Não vai agregar tanto. E outra coisa também, eu acho que assim, se uma coisa que demora muito tempo, você fala, não, eu não vou ficar perdendo 2 horas para fazer um prato que podia, né, ter um resultado quase parecido, que é aquele famoso que o ótimo inimigo do bom, né? Uhum. Mas eu gosto de cozinhar. Eu gosto de fazer umas coisas na cozinha, assim. Mas também no seu tempo e do seu gosto, né? Exatamente. A última coisa que eu fiz foi na pandemia, foi fazer aquele pão de panela de ferro. Não sei se você viu. Passava um monte de vídeo no Insta. Até acho que na Folha também saiu. Você pegava uma panela de ferro fundido e colocava lá no forno para fazer o pão. Então ele ficava com uma casca crocante, parecia um pão italiano. Bem legal. Bem legal. Comprei a panela de ferro que veio lá de Minas Gerais. Tá lá encostada. E quantas vezes fez o pão? Não, eu fiz bastante. Acho que eu fiz umas 10 vezes. Menos mal, né? Então pagou o investimento. Mas agora ela tá encostada. Mas eu vou voltar a fazer. Depois que eu resolver o problema dos pulsos aqui, eu vou voltar a fazer o pão. Que boa. E você falou uma memória afetiva, né? Quantos... a geração dos seus 30 e poucos anos tem essa memória afetiva de assistir as corridas aos domingos, né? Então, vamos lá, 6, 7 pessoas dessa faixa etária vão se recordar de assistir, né? De ter todo aquele preparativo para ver as corridas, o pai do lado, né? Hoje acabou tendo descontinuou essa vontade, né? De estar presente. Uma pelo fato de não ter um brasileiro competitivo, sim, né? E o brasileiro também tem tem que ter alguém competitivo. Tem que ter alguém brasileiro lá. Não, às vezes não é só o fato de ter um brasileiro, tem que ser um cara bom, né? Mas a gente aos poucos está mudando isso também. O importante é ter brasileiro em todos os aspectos. Mas eu continuo assistindo, acordando de madrugada para assistir corrida. Eu gosto muito. Olha, eu confesso que eu parei em 2008, quando o Hamilton ganhou do Massa. O Massa ganhou o GP do Brasil. Sim. E torcendo lá, o Rubinho bate no Hamilton. Mas não deu certo. Não deu certo. Aquela foi a última temporada que realmente eu assisti de cabo a rabo. Depois era só bem esporádicos. Esse ano eu não parei para assistir, mas eu acompanho, vejo como que tá o campeonato. Mas é muito bacana, né? Você fazer essa menção e se remeter ao passado mesmo. E lembrar de quão bacana era, né? E, bom, além do hobby, isso aí você disse que não tenha nada,
né? E que as suas filhas têm costumes, né? Até mais saudáveis que você. Sim. Né? Isso é bacana. E de onde surgiu a questão do Marcelo Podcaster? Boa. Eu sempre fui um cara assim, que eu gosto de aprender, gosto de saber de tudo. Então eu falo que eu sou um generalista. Eu não me aprofundo em nada, mas sei de tudo um pouco. Consegue conversar com qualquer pessoa durante pelo menos 5 minutos com qualquer assunto. Inclusive lá em casa o pessoal acha que eu minto. Né? Não, meu Deus. Você mente tão bem que a gente acredita no que você está falando. Não, é verdade. Aí eu tenho que pegar o celular e falar, tá aqui, eu vi isso aqui. Tá? Mas o lance do podcast foi assim. Acho que são duas coisas o que eu posso te falar que eu comecei a fazer o tiozo na firma. A primeira foi o pessoal que trabalhava ali em volta, né, no meu dia a dia, que mais ou menos estava na mesma faixa etária. Alguns caras pensando em plano B, falaram, pô, o dia que eu parar de trabalhar aqui na MSD, ou o dia que eu parar de trabalhar como funcionário, eu vou fazer tal coisa. Outros falam, puta, não tenho a mínima ideia que eu vou fazer. E aí eles começam a contar também histórias de outros caras que já saíram, que já aposentaram, que assim, uns estão super bem, outros entraram em depressão, outros foram gastaram dinheiro tentando negócios e não deu certo. Outros se aposentaram, foram fazer trabalho social porque conseguiram fazer um bom pé de meia e falar assim, com isso aqui eu toco a minha vida até eu não aguentar mais e vão para frente. Então tem várias histórias, né? E obviamente, na minha situação, me pus no mesmo questionamento. O que eu vou fazer depois? Vou abrir uma empresa, vou trabalhar até os 60, até os 70, vou cuidar de jardim, tá valendo. O que eu vou fazer? Então, e aí eu comecei a ver gente que vinha falar comigo mais novo, assim, dos 34, 40, falando assim, eu tô pensando aqui no plano B, eu tenho que começar a pensar, você acha que eu tenho que começar a pensar, tô ficando estressado, não sei o quê. E eu falei, pô, eu acho que eu vou... Aí começou essa história de podcast, porque para ter um hábito mais saudável, e aí coincidiu que eu comecei a trabalhar com a parte digital também lá no escritório, eu pedi algumas dicas, né? A Aline Cassaro, que inclusive me deu a dica do EmpreendaCast, né? E aí eu comecei de bicicleta 2 vezes por semana. Então assim, imagina, né? Para um cara que é sedentário e andar de bicicleta 1 hora para chegar ao trabalho, é um sofrimento, bicho. É praticamente passar um dia, sabe? Então eu comecei escutando podcast para fazer o quê? Para tentar passar rápido. Passar mais rápido. E era isso, né? Porque o EmpreendaCast nunca... Acho que tem um ou outro episódio que durava lá atrás 50 minutos, mas demora uma hora e meia, né? Então fui escutando. E achei legal. E até então não estava muito ligado no podcast, porque eu trabalhava, eu sempre ligava no rádio e vamos para frente, né? E aí eu achei legal aquele negócio. E aí o Gustavo, né? O Gustavo Passi começou a falar assim, eu vou fazer um workshop lá no Google Campus, quem quiser ver como faz um podcast, que vocês vão ver que é rápido, que não é bicho de 7 cabeças, você paga uma taxa e eu vou doar essa taxa com comprar fraldas, né? Que ele fazia doação de fraldas. E aí eu falei, pô, vou pensar nesse negócio. Fiquei bastante tempo pensando, fiquei mais de ano pensando nesse negócio. E aí eu resolvi falei, por que eu vou fazer de um tema, né? Porque o Gustavo sempre falava assim, pô, o podcast, você não pode simplesmente sair de uma coisa. Ou é um tema que você gosta, ou uma dor que de repente você quer contar ou conversar, né? E aí eu pensei nesse negócio da carreira desse pessoal. Então o podcast teve esse intuito, então, para me ajudar também. E ajudar as pessoas que estão ouvindo ali, né? E eu acho que também tem uma outra coisa que acho que é legal, é da pessoa vir contar uma história. E não assim, porque o cara sabe a história lá do Bill Gates, do Jobs, pô, mas quanta história legal tem por aí? Pô, tem história legal demais. E aí você deixa esse registro, cara. Deixa um registro da história do cara, é muito legal. Então, essa é uma coisa que eu pensei. A outra coisa que eu pensei é... Até essa liberdade que eu estou tendo aqui agora, ainda acho que não está boa, mas
Quando eu comecei a gravar o podcast, lembra do trailer? Que a gente fala que é o episódio 0? Uhum. Eu gravei 50 vezes e falava assim... Nossa, o meu isso aqui tá uma merda. E gravava de novo. E nervoso, cara. Porque eu sempre tive problema com câmera, né? Então se você falar, você vai ter que fazer um vídeo aqui... Se for um bate-papo, tá fácil. Eu não tô nem ligando para aquela câmera ali. Mas se eu tiver que falar para aquilo ali, eu travo ainda. Você viu minha introdução, né? Cheio de gagueja. Pô, sua introdução tá ótima, cara. Eu falei, eu preciso chegar no ponto desse cara fazendo uma introdução sem gaguejar, velho. O cara tá indo bem demais, não tá lendo nem no caderno, tá? O cara tá muito master. E ainda tem patrocínio, eu preciso pegar um patrocínio também. Aí eu pensei, eu preciso perder essa vergonha, cara. Entendeu? Então, uma das coisas, eu falei assim, eu vou fazer podcast que eu vou entrevistar gente que eu não conheço, apesar que no começo eu entrevistava gente que eu conhecia, que o Gustavo falava, chama a gente que você conhece, porque se errar, você grava de novo e tá valendo. Agora, se for um cara que é pica das galáxias, você pode, né, o cara fica nervoso, fica de saco cheio, cai fora e aí lascou. Então, foi um jeito também de eu, né, me soltar um pouco também com esse negócio, né? Então, eu tô juntando vontade com a fome de comer. E acho que a coisa mais legal, se eu não tivesse entrado no podcast, eu não tinha conhecido você, por exemplo, né? Verdade. Então eu estou conhecendo um monte de gente que é totalmente fora do meu mundo, do dia a dia. Então para mim está sendo maravilhoso isso, cara. Então assim, eu estou conhecendo gente diferente, estou conseguindo conectar 2 entrevistados que nunca se viram. Então tô achando muito legal esse negócio de podcast, cara. Então eu acho que vale a pena. Eu até falando né, que você falou no começo, eu acho que é uma experiência que todo mundo devia ter, né? Você falou aqui, né, de ter o lance do podcast no bar, que é uma experiência que todo mundo tem que ter, pelo menos fazer uma tentativa, né? Uhum. E tem que fazer uma tentativa, porque é muito bom, é muito fácil, né, de você gerar uma mensagem, gerar uma coisa um conteúdo legal para as pessoas escutarem na hora delas, né? Na hora delas. Então, eu acho que vale a pena. Eu tô adorando esse negócio de podcast. E é uma mídia totalmente independente, né? Você não precisa ficar preso igual uma televisão. Exato. O rádio tem aquela programação, o podcast não. Você escuta a hora que você... Eu até brinco, né? O podcast tem que casar pra minha hora de lavar a louça. Exato. Então, esse episódio é 1 hora. Então, eu vou ter que enrolar 1 hora aqui lavando a louça. Exato. Se for um episódio mais curto, tem que utilizar a louça aqui porque eu tenho que caber. E basicamente, né? No período de pandemia, o podcast deu um boom. E a gente está escutando isso, pelo menos eu escuto desde 2017, que podcast... esse é o ano do podcast. E sempre o ano seguinte era o ano do podcast, cada vez maior. E hoje sim eu vejo que é importante. Mas tem muitos podcasts. Realmente tem. Joga no Google Podcast lá qualquer palavra, tem uma lista. Sim. Né? Então, lógico... Tem assuntos relevantes, sim. Tem assuntos que realmente você sabe que são breves, né? Que 1, 2, 3, 10 episódios depois não vai ter mais. Mas tem muita gente bacana. Sim. Tem muitos assuntos bacanas. E às vezes não é nenhuma dor. Às vezes você está procurando, ouvir o podcast do Durão. Né? Mas eu não quero saber de educação financeira. Mas através do podcast do Durão eu conheci tal outra pessoa, que conheci outra pessoa. E essa outra pessoa tem um outro podcast com assunto nada a ver, de jardinagem. Poxa, eu já pensei em fazer jardinagem, deixa eu ouvir. Esse vai se conectando, vai criando uma rede que é extremamente interessante, né? Você vai conhecendo pessoas que no primeiro momento você nunca ia se conectar, nunca ia conhecer. Exato. Então isso que é o bacana, né? Eu cheguei até você através do Ricardo Durão. Mas antes disso... eu tô aqui na Voz de Conteúdo desde março, mas eu converso com o Gustavo desde desde outubro, novembro do ano passado, né? Quando a gente começou as tratativas. E beleza, mas já via lá na lista, vou ver quem faz parte da Voz de Conteúdo, quem faz parte do Estúdio Podcast no Bar, e já te conhecer dali, já sigo lá no Spotify já desde o ano passado, né? E poder me conectar, assim, poxa, tá aqui do lado, né? Eu já conheço a referência. E por que não, né? Aí quando o Ricardo mencionou você, eu falei, poxa, eu já tinha pensado nele em algum momento de convidar. Mas tem que ser muito cara de pau, né? Uhum. Mas eu pensei, poxa, mas eu me contatei com o Durão na cara de pau, mandei um direct. Durão, Niltinho, tudo bom? Como você tá? Irmão, o seguinte, é isso. Ele disse, que maravilha, que legal. É legal fazer esse networking, esse crossover propriamente dito, né, de assuntos que por mais que você não fale diariamente, mas você vive
Sim. Isso Sim. que é o bacana. Não, e esse negócio é legal, por exemplo. A primeira vez que eu vim no estúdio gravar foi aqui nessa sala, né? Com o pessoal do Mentes em Foco. Eles me chamaram. Pô, tava nervoso pra caramba aqui, velho. Isso porque eu já tava gravando podcast, mas eu tava gravando remoto, tava gravando em casa ainda. Então eu tava fazendo tudo de casa. Mas em estúdio, gravando foi a primeira vez. Pô, outro dia eu falei lá no grupo lá da mentoria que eu agradeço muito tanto eles como o Durão, né? Porque o Durão também a gente fez um episódio no Tiozão e também fiz lá no Durão. Então foi legal, porque a gente vai trocando experiência, vai aprendendo. Então, assim, e o pessoal do Mentes em Foco me deu essa oportunidade. Então é muito legal, né? Eu acho que a comunidade também ajuda bastante. E aí, mesmo tendo muito assunto, eu acho que ainda tem muita oportunidade. Por exemplo, acompanho algumas malas diretas, alguns sites nos Estados Unidos. Pô, nos Estados Unidos o que tem de narração de história em podcast é impressionante. Aqui a gente não vê muito isso, Não. né? O cara tem história de terror, história de alien, ficção científica. O cara narra, o cara cria história. Então ele tem lá uma história e tem um episódio, né? É como se fosse uma série sei lá, do Netflix, por exemplo. Tem no podcast. Aqui a gente não tem muito ainda. Então, assim, tem muito campo para explorar. Então não fique achando aí que você fala, não, meu assunto tá batido. Não tem, sempre tem. Sempre tem coisa legal pra gente trabalhar no podcast. E o podcast, ele transcende, ele é totalmente atemporal, né? Então o que você tá ouvindo hoje, às vezes já aconteceu. E uma coisa que você falou, eu lembro que o ano passado, não, 2020, teve um dos booms, foi aquele... A Praia dos Ossos, Sim. que era o relato do assassinato, Isso. o episódio, a série de, eu acho que de 10 episódios. Isso. E assim, era uma novela que você ia se prendia. Aí assim, mas você vai conversar isso com uma pessoa de 60 anos, mas isso aí é um rádio. A gente escutava novela no rádio quando era criança. Praticamente. E automaticamente se remete a isso também. Sim. Né? Então, é tudo tão presente, né? E a gente fala da tecnologia do rádio, que está fazendo 100 anos esse ano, e o podcast é um rádio, só que com a possibilidade de você escutar a hora que você quiser, né? Fazendo o que você quiser. Lógico, não dá para fazer duas atividades em que requer uma atenção para você não dividir esse a fazer. Mas você é livre para ouvir e consumir esse conteúdo, né? E tem a possibilidade do videocast também, né? Você pode assistir pelo YouTube, exatamente. Né? Então é muito bacana ter tudo isso, né? Ou seja, é para todos os gostos, né, cara? Para todos os gostos. Todos os gostos e fins. Né? Então já deixa aí para quem está nos ouvindo e nos vendo, se você tem esse sonho de querer se comunicar com pessoas, mostrar a sua arte, o seu trabalho, o que você pensa, ter convidados, converse com o pessoal do Podcast no Bar. Tenho certeza que o Gustavo, ele é um cara extremamente de coração gigante e ele vai dar essa oportunidade para você conhecer a estrutura, gravar um piloto. Então vai ser muito, muito legal. Vou até colocar aqui na descrição do episódio um link que remete a um papo que eu tive também com o Gustavo. Né? Então é muito bacana ter essa visão empreendedora, essa visão sonhadora que ele coloca e proporciona isso a todos nós. Né? E foi pai de novo, né? Pai recente. Sim, é pai de novo. A gente anteriormente, né, até antes da paternidade, falava assim, é pai fresco, né? Então ele teve o segundo filho agora, o Davizão. Então um beijão pro Davi, pro primeiro filho, pra esposa, pra ele. E é isso. Eu fico muito, muito feliz. E você falou que o meu podcast tem patrocínio? Então, vou até presentear você. Opa! Com uma pequena lembrança. Opa, muito obrigado. Do Amor em Pote. Amor em Pote. O Amor em Pote é uma empresa de doces e geleias artesanais. Né? Estamos em São Sebastião, mas em breve estaremos. Se você está no futuro, né, você fala assim, Niltinho, o podcast já é nacional, já é internacional. Então a gente conseguiu alcançar esse objetivo. Mas por enquanto, a gente está em São Sebastião, a gente trabalha com encomendas. A gente não, né? Eu sendo porta-voz. O Amor em Pote trabalha com encomendas. Então acesse o Instagram Amor em Pote e lá tem todos os caminhos para você conhecer os produtos que o Amor em Pote produz. E é de extrema qualidade. E muito gostoso. Muito obrigado, viu? Muito né? Esse é um mesmo. Docinho aí que não é diabético não, né? Não. Mesmo Mas se fosse também, tem remédio hoje, cara. Não, ele é feito de forma natural. Os doces também, de forma que respeita
a questão da glicemia. Então que bom. é muito bacana e muito gostoso. Eu tô vendo que tem geleia também aqui, né? Tem geleia. Doces de geleias. Muito bom. Então, se você quiser um patrocínio aí, ó, manda um direct aí pro Amor em Pote, por que não com conversa aí? Eu vou falar. Eu vou fazer um chororô lá. Vamos ver se sai alguma coisa. Vai que, né? Legal, obrigado pelo presente. Imagina. Espero que goste. Não, muito obrigado, com certeza. Eu sou esse tamanho aqui, eu vou gostar, cara. Eu tenho certeza que eu vou gostar. Maravilha. Obrigado. Meu querido, a gente já está começando a se encaminhar pro final do episódio. Uhum. Mas eu, de antemão, já fico muito feliz de conversar com você. Eu tava eu sou uma pessoa tímida, né? E assim, poxa, eu nunca conversei com ele, né? Quais assuntos? Mas o negócio fica tão fluido, que negócio vai indo. O host é bom, o host do podcast é bom. Que é isso, a estrutura é melhor ainda. Isso, o convidado também dá essa liberdade, né? Essa tranquilidade pro host aqui. Legal. Então, fico muito feliz de você ter participado com a gente. Obrigado também. De dar um outro contexto aqui, né? Não estou falando de trabalho, não estou falando da minha profissão, estou falando da minha... vou chamar da minha profissão de pai. Sim. Legal. E, bom, eu costumo pedir uma indicação de alguém, um pai ou uma mãe, para poder conversar aqui com a gente num episódio futuro. Bom, eu acho que o Roberto, meu amigo, a gente sempre conversou muito sobre filhos, né? Ele tem os filhos também próximos ali, né? Então a gente sempre conversou muito de educação de filhos e tal. E eu acho que o Roberto e a Elaine, né, a esposa, acho que são boas referências. Eu ficaria muito feliz se eles aceitassem o convite de vir aqui falar contigo, cara. Que massa, vou tomar nota aqui. E lógico, depois nada que um WhatsApp que você manda para eles, né? Eu vou falar, coloquei você numa fria. Que maravilha. Legal. Deixa eu anotar. Elaine, né? Elaine, isso. Beleza. E eu costumo também pedir a sugestão de um conteúdo, né? Um livro, série, uma revistinha, um gibi, qualquer coisa, né? Uma pessoa, enfim, para que os nossos web espectadores, nossos ouvintes possam consumir também. Claro. Eu vou falar de um livro que eu li recentemente. Ultimamente eu estou muito eu sempre gostei muito, a matéria que eu mais gostei na escola foi história, né? E é uma coisa que eu gosto. Eu achei recentemente até 2 podcasts de história bem legais também. Você vê, olha, eu nunca vi tanto podcast de história. E aí você fala, pô, mas o cara tá falando mais um podcast de história, mas cada um conteúdo. Um é de 30 minutos e outro é de 1h30. Então ele aprofunda mais. Então, aí você fala assim, pô, mas tá, eu vou fazer outro podcast de história. Pô, faz outra coisa, nicha, né? Então, eu li um livro recentemente, chamou Brasil na Guerra das Malvinas, né? Que foi a Guerra das Malvinas, Argentina e Reino Unido, né? Em 82. É bem interessante saber a história. Eu já aviso, o livro é um livro acadêmico, né? Então ele conta a história com muitas referências de telegramas, de artigos de jornal. Mas o bom é que tem muito documento, né? Registro de documento, tanto do governo do Reino Unido como do brasileiro, até alguns da Argentina, né? Então ele tem muita substância ali histórica. E é interessante como que o Brasil, mesmo não tendo entrado formalmente na guerra, ele foi um importante, né? Da coisa não se alongar e não até piorar. Então, eu gostei bastante do livro, né? Mas já aviso que ele não é um livro fácil de ler. Como eu falei, ele é um livro escrito de maneira acadêmica. Mas é interessante entender a história ali. E se você me permite, eu queria falar mais de mais uma referência. Eu de vez em quando eu comento desse seriado... não sei se é bem um seriado, né? Mas eu posso falar que é um seriado que eu não lembro quantos capítulos tem, acho que são 7 ou 8, que lá no Netflix chama Fargo, né? O pessoal não ficou muito famoso, mas para quem gosta de suspense e filmes de detetive, de investigação, é bem legal. Porque cada episódio não são os mesmos personagens, mas ele tem ligação histórica. Então ele acontece em diferentes momentos do tempo.
Às vezes ele vai, às vezes ele volta no episódio, mas existem conexões entre uma coisa que aconteceu lá atrás com uma coisa que aconteceu depois. E é bem legal. Além da história assim, ter suspense, ele tem duas coisas mais legais ainda, que eu acho. Fotografia, então tem umas imagens lindas, né? É um seriado americano, então são, obviamente, cenários dos Estados Unidos. E a outra coisa bem legal também, as músicas que tocam lá são bem legais. Tem umas músicas mais modernas, mais antigas, mas são músicas, por exemplo, que eu não conhecia, mas são bem legais também. Então, acho que são 3 coisas que eu acho que para mim foram legais nesse seriado que chama Fargo lá no Netflix. E além de conhecer uma cultura diferente, né? Exatamente. Bem interessante esse seriado aí. Massa. Eu costumo pedir uma cápsula do tempo, né? Como falei, a grande maioria dos nossos convidados, os filhos são pequenos. Suas filhas são grandes. Então a mensagem que você vai falar para elas tá aí. Elas vão consumir assim que sair esse episódio, elas estarão consumindo. Então não esperará chegar no futuro para poder ver e ouvir o que o pai estava falando. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para elas. É claro. Claro, olhando para aquela câmera, né? Não, primeiro que vocês sempre vão ser meus bebês, né? De vez em quando eu falo isso para Isabela, que é a mais nova, ela não gosta muito, mas elas sempre vão ser meus bebês. E, obviamente, falar que eu tenho muito orgulho de vocês, que eu amo muito vocês. E sempre quero que vocês sejam felizes, sejam pessoas realizadas, que tanto eu como a mamãe sempre vai estar para o que precisar. Então, esse é o recado que eu queria dar. Um beijão para vocês. Amo muito vocês. Que da hora. Eu fico muito feliz com esse momento, né? A gente vê o quão é do coração, o quão é verdadeiro, né? Essa fala. Queria que você deixasse seus arrobas de como a gente consegue te encontrar nesse mundinho virtual. Tá bom? Bom, todos os meus canais que você possa imaginar é o famoso arroba tiozão da firma. Então, tiozão da firma no YouTube, no Instagram, no Spotify. Só tem um tiozão da firma lá. Tem outros tiozões, mas o da firma só tem firma é o único. Mas se vocês precisarem também me achar na minha conta pessoal é MarquesMM, né, o arroba. No Instagram, no Facebook, vocês me acham lá com MarquesMM. Maravilha. Pode me achar lá. Suas considerações finais, querido. Bom, obrigado de novo, mas eu quero falar só para o pessoal o seguinte: ser pai, e posso falar até pela minha esposa, é um grande prazer, é uma felicidade enorme, não tem tamanho. E é uma opção, né? Não ser pai ou mãe também é uma opção, não é ruim, mas se você tá pensando, vai fundo que vale a pena. Tem um esforço, a sua vida muda, falar que assim, não, eu vou ter filho, não vai mudar. Vai mudar, mas vai mudar para melhor, né? Tem aquela dor da adaptação, mas quando você se adapta e você tem um crescimento enorme, vale a pena. Passar essa pequena dor vale muito a pena. Maravilha. E, de novo, muito obrigado pelo convite, muito legal aqui compartilhar contigo e com o pessoal que tá, os web ouvintes, né, como você disse, compartilhar minha história, e eu espero que eu tenha ajudado alguém, pelo menos, para sair se tiver alguma dúvida de ser pai ou como criar filhos, eu espero ter ajudado de alguma maneira. Com certeza ajuda, né? Só o fato da gente popularizar uma coisa que você falou em relação ao exemplo, né, do podcast de história, né? Mas tem vários, cada um complementa o outro, né? Às vezes tá falando o mesmo ponto de vista, a mesma história, só que cada um de uma maneira diferente. Então isso que é o bacana. Então ter essa versão do Marcelo, para quem já te acompanha, conhecer o Marcelo pai, né? Tem gente que não só vê o lado profissional, só vê o lado tiozão da firma mesmo, né? A questão do corporativo, mas não sabe como que é por trás, né? O quanto é generoso e coração gigante como você está sendo aqui com a gente. Então vale muito a pena se você está nos ouvindo, nos vendo, depois vai conhecer o conteúdo dele, que também é muito bacana. E é isso, espero que gostem, né? Depois colhem lá no arroba tiozão da firma, deixa um coraçãozinho para ele se gostou desse episódio. Isso aí. E tamo junto, tá? Então até a próxima. Irmão, muito bacana, fico muito feliz e obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Tá bom? Valeu. Então não deixe de curtir, de compartilhar e de comentar esse episódio, tá bom? Até a próxima e tchau.